Salve, salve galera, beleza? A gente já teve vídeo falando do amuleto, do Burhan, de eu pegando ele, né? Eu dei uma pequena upada depois daquele vídeo, mas pouca coisa. E agora a gente vai falar sobre as skills dele, né? Tenho algum receio, igual no amuleto, que eu não tenho certeza ainda se está escrito de forma certa, né? Ele revive 2 vezes, mas principalmente com a primeira skill aqui, mas vamos lá, no começo, né? A primeira skill dele, a skill base, tem assim que o Madbull ele abre as mãos e aumenta, assim que ele usa, ele aumenta a imunidade a controle dele em 50% durante um turno e recupera 15% do HP máximo. Então, antes dele causar dano em alguém, ele já vai se curar em 15% do HP máximo e vai ganhar imunidade a controle de 50% por um turno. Isso aqui se ele usar no turno 1, no turno 2, cada turno que ele usar, ele vai ter um turno de 50% de imunidade. Ele usa a habilidade especial, ele causa 180% de dano, não é muita coisa, mas pensando que ele é um personagem de tanque, não faz diferença mesmo. Esse dano aqui não é o principal. E ele sempre foca o inimigo que tiver maior ataque. Isso é interessante. Isso é bastante interessante, né? O foco dele vai ser sempre o inimigo com maior ataque. Geralmente um personagem de combo ou então um personagem de SP que tem os seus status inflados. Por ele focar o personagem de maior ataque, ele ainda tem e ele inflige taunt no alvo durante um turno. O que é que significa taunt? Taunt é o efeito que faz o inimigo focar somente em ele. Então, se o inimigo tiver um dano em área, por exemplo, um Vegeta, SP, um Gohan Beast, qualquer personagem que tenha efeito em área, o efeito não vai mais causar dano em área, vai ser causado somente nele. E todas as habilidades desse personagem vai vir para ele. Então vai vir a ultimate, ou a skill base, ou o ataque base. Tudo vai ser focado nele, certo? E aí começa com um pouco de confusão, que é ele inflige taunt nesse alvo durante um turno e diminui o ataque e o dano desse personagem por 20% durante 2 turnos. Então, toda vez que ele usar, ele vai se curar em 15% do próprio HP, vai ganhar imunidade a controle durante um turno e vai causar o efeito de taunt no inimigo com maior ataque, que é quem ele ataca, além de diminuir o ataque e o dano em 20% durante 2 turnos. Isso aqui pode estacar, né? No próximo turno, se ele usar de novo, ele vai perder 40% de ataque e 40% de dano. Isso se o personagem de mau ataque ainda estiver vivo, né? Depois do turno. E ainda tem uma parte aqui embaixo que me causou um pouco de estranheza. Depois disso, ele ainda se cura em mais 20% do HP máximo e causa taunt de novo no mesmo alvo. Isso aqui para mim é como se fosse um erro aqui. Isso aqui seria o Kame dele. Mas se a gente for olhar, e a gente vai passar mais na frente, o Kame dele muda mais coisas. O Kame dele muda mais coisas. Então não. A skill base dele recupera 35% do HP máximo e dá taunt 2 vezes no mesmo alvo por um turno. Não acumula esses turnos aqui. Eu acredito que não seja isso. É só mesmo para poder ganhar mais 20% de HP máximo. Então, assim que ele usa essa habilidade, ele ganha 35% do HP máximo. Isso é bastante coisa. Ainda mais considerando que ele tem capacidade para tancar, né? Isso é bastante coisa. É uma cura muito importante. Então, essa é a skill base dele. Vamos para a Ultimate. A Ultimate dele, ele utiliza um grande poder de ataque, causa 380% de dano em um único alvo e adicionalmente ganha 20% de redução de dano e 20% de defesa por 2 turnos. Além disso, assim que você usa o Ultimate, ele ativa o Super Poder. Esse efeito faz com que toda vez que ele tome hit, qualquer dano, se ele tomar um dano especial, Ultimate,
ou ataque básico, ele vai devolver para o inimigo 140% do dano tomado. Isso só ativa uma vez. Isso aqui só dura um turno. Então, você usou Ultimate. Nesse turno que você usou Ultimate, toda vez que você tomar dano, você vai devolver 140% do dano tomado. É um Reflect monstro. É um multiplicador muito imenso isso aqui. Pra você ter ideia, só os personagens tanques, só de existir, só por ser tanque, na aba de talentos aqui, nessa terceira aqui, quando chega no level 30, você ganha 20% de refletir dano só de ser tanque. Só para poder mostrar aqui no level 30, esse aqui é a habilidade de personagem de atributo ataque, ganha 20% de roubo de vida. E no de cá, o tanque ganha 20% de reflect. Então, o Buu, só de existir, ele reflete 20, se você tiver o talento no máximo, né? E quando você ativa isso daqui, você vai para, até agora, 160% de reflete de dano. Só depois de você usar Ultimate. Então, se o cara for causar em você 200 de dano, não, fica mais fácil. Se o cara for causar 100 de dano, vai tomar 160 de dano. Ele te batendo, ele apanha mais do que bater em você. Muito forte, muito forte. O Buu ainda dá taunt em um inimigo aleatório na back. Isso é o mesmo alvo do ataque dele. Então quer dizer que esse dano único aqui vai sempre focar um inimigo aleatório da back. Se a gente lembrar que na skill dele ele vai focar o personagem com maior ataque, na ultimate é um inimigo aleatório da back. Podendo até coincidir, né? Isso. Então ele ganha esse efeito de super poder, ele vai refletir até o momento 160% do dano tomado durante um turno e dá taunt nesse inimigo que ele bateu por um turno e ainda reduz a cura recebida pelo inimigo em 35%. Então, se o cara tiver qualquer tipo de cura em porcentagem ou qualquer coisa, vai diminuir em 35% essa cura. Após a utilização do Ultimate, o Majin Buu imediatamente, então é depois que causou o dano lá, ele perde 10% do próprio HP, então é possível ele se matar por causa disso. É possível. Se você tiver com 9%, 8% e você tomar 10% de dano, você vai se matar. Então existe a possibilidade de você morrer utilizando a habilidade dele. Até então, por ser tanque, é difícil, mas existe. Então, depois de utilizar o Ultimate, ele perde 10% do próprio HP. E nos próximos 2 turnos, cada vez que o Buu for atacado, o inimigo que atacou ele vai receber uma punição divina que é baseada em 50% do dano do Buu, do ataque do Buu. E esse dano aumenta em 50% a cada turno. Então, se você utilizar a ultimate dele no turno 1, no turno 2 ele vai para 100% do ataque dele. Toda vez que ele tomar ataque, ele devolve 100% do próprio ataque no inimigo como dano. Além dos 160% de refletir, ele vai causar 100% do ataque dele. O ataque do meu aqui agora, por exemplo, está em 3.4 M de ataque. Vou causar isso em dano no cara só para o cara me bater. É uma quantidade absurda de dano. E isso aumenta a cada turno. Então, no primeiro turno vai ser 50%, no segundo turno vai ser 100%. Aí, se você ativar de novo a Ultimate no turno 2, aí você vai poder acumular mais para 150%. Mas se você não utilizar a Ultimate no turno 2, isso aqui zera e vai contar de novo 50% do ataque dele, depois 100% do ataque dele, entendeu? E aqui ele diz que essas habilidades são aumentadas quando você tem o Awakening da arma. Mas aqui a gente não está falando disso ainda. E vamos para a passiva dele agora. Ultimate Majin, que
seria Ultimate Majin Buu. Aumenta a resistência a dano crítico em 10% para o time inteiro. E, adicionalmente, reduz o dano tomado de dragões em 25% para o time inteiro. Então, é um personagem que traz passivas importantes para o time inteiro. Muito bom. Assim que entra na partida, Buu ganha 25% de redução de dano durante 2 turnos. E se você tiver 3 ou mais personagens do atributo defesa, você vai ganhar adicionalmente 15% de redução de dano para o time inteiro durante 2 turnos. Então, só de começar a partida, o Buu, se você tiver 3 ou mais, vai ganhar 40% de redução de dano durante 2 turnos, e os seus aliados vão ganhar 15% de redução de dano, além dos redução de dano de dragões e a redução de dano crítico. Então, é um personagem cheio de passivas, vai combar muito legal com Ubi, com Moro, o Vegeta Evolution. Dá para poder trazer uns times bem tanques para o meta agora com ele, eu acredito eu. E agora vamos continuar na passiva. Para cada vez que o Buu for atacado, ele vai ativar as células de super regeneração, que quer dizer que quando ele for atacado por um inimigo, ele vai refletir 70% do dano tomado. Então, só parando até aqui, chegamos aqui no 70% de dano tomado. Se a gente contar a ultimate dele, que é 140, mais os talentos, que é 20, 160, mais os 70%, você vai chegar a 230% de reflect de dano toda vez que alguém bater em você. Isso é claro que depois que você utilizou o ultimate, né? Então, sem usar o ultimate, ele tem 90% de reflect base. Nenhum outro personagem tem essa quantidade. O Moro eu acho que chega perto, mas não chega, com certeza não dá os 200% de reflect que ele tem. É muito reflect. Os inimigos vão praticamente se matar com o dano dele. Mas vamos lá. Ele ativa, toda vez que ele for tomar um ataque, ele vai refletir 70% do dano. E tem 80% de chance de reduzir a defesa do inimigo em 55%. O que vai aumentar o dano do seu dano de reflect e o dano do seu time inteiro nesse personagem. Muito bom. Negar 55% de defesa do inimigo é muita coisa. Isso do time inteiro é muito forte. Ainda bem que é 80%. Se fosse 100% de chance disso acontecer, era o personagem mais quebrado do que ter muitos personagens SP aí. Continuando, depois de você sofrer um ataque, você ainda tem 65% de causar stun no inimigo por um turno. Agora, isso só se o seu HP tiver menor do que 50%. Então, essa parte aqui do stun só vai acontecer se o Buu tiver menos do que 50% do HP. Aí ele tem a chance de causar stun no inimigo. Muito bom. Ainda assim é bom. E quando você ativar essa habilidade do stun, você ainda vai recuperar 15% do próprio HP e vai ganhar 35% de redução de dano durante um turno. Esse efeito pode ser ativado 2 vezes por turno, por batalha, né? Então você recupera 15% do HP 2 vezes quando você tiver menos do que 50% do HP. Em geral, um personagem muito forte. Essa habilidade de ativar 2 vezes ajuda mais ainda o amuleto dele, que quando ele morre ele volta com 35%. Então, antes de ele morrer, ele vai ativar isso aqui 2 vezes, para depois ele morrer, e quando ele morrer ele vai voltar de novo, você vai ter que matar 2 vezes no próprio turno para poder compensar isso. É um personagem difícil de morrer. Vamos continuar, só para poder mostrar a passiva de 5 estrelas dele. Aumenta o dano e a redução de dano, coisa normal. Normal para os personagens mais novos, né? Porque isso aqui geralmente era dividido em 5 estrelas e isso aqui nas 6 estrelas. E a habilidade de 6 estrelas dele é, assim que ele entra na partida, ele ganha 10% de defesa. Então, um buffzinho a mais de defesa, sempre bom. Deixa eu só botar aqui que eu tenho a badzinha dele, vocês viram pegando.
Então, como é que ficou aqui os resultados? 900k de defesa e um pouquinho melhor. Nada demais. Bom, esse foi o review das skills. Em geral, é um personagem bastante quebrado mesmo, muito tanque. E eu digo que é capaz de mudar um meta para poder botar um meta muito mais tanque. E com essas quantidades de reflect, você não precisa dar mais dano do que o inimigo. Você só precisa sobreviver para o inimigo se matar. E o reflect, eu tenho não testei ainda, mas eu tenho quase certeza que o reflect ele bypassa os escudos dos personagens SP. Porque é o próprio personagem que está causando dano. Não é uma nova instância de dano. Então, o Gohan Beast, por exemplo. Gente, eu não consigo clicar. A passiva do Gohan Beast, a passiva do Vegito, como é o próprio Vegito que está causando dano e o dano está voltando, ele bypassa o escudo. Então é uma ótima forma de counterar esses personagens SP. Beleza? O vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueçam de comentar e o que acham desse Burhan. O próximo vídeo vai ser falando do Kamesen dele, que eu acho que vai ser bastante roubado também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.